Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Essa live é destinada para explicar um pouquinho do processo, né? Um pouquinho do processo criminal. Estava conversando com um cliente e eu não estava entendendo por que ele não entendia. E eu fui explicando para ele, acabou que eu acabei fazendo um resumo para ele, né? Então, em vez de condenar os clientes, assim, julgar por que você não entende, por que a família não entende, eu decidi explicar, né? É bom que até eu acabei de fazer um relatório do caso, né? Para explicar. Também é bom fazer esse relatório, eu sempre gosto de fazer o relatório após concluir um caso, porque a pessoa vai entender o que ela pagou, o que ela não pagou, né? Vai dar valor ao seu serviço prestado, né? Isso já é interessante mais só para os advogados mesmo. Mas se você quiser saber um pouquinho de processo criminal e de entender um pouquinho, eu creio que eu vou gastar aqui uns 20 minutinhos para expor esse relatório, e é bem tranquilo e tem algumas nuances, assim, é massa, é interessante. Mesmo você não sendo da área do direito, você vai achar interessante, né? Tem algumas peculiaridades, eu coloquei uma linguagem bem bacana também, não coloquei nada de doutrinário, que é as linguagens doidas, né? Então vamos lá então. Esse caso aqui eu vou explicar. É interessante, já só de ser tráfico de drogas já é interessante, né? Porque a gente ouve muito tráfico de drogas, mas tem gente que nunca nem viu uma droga, né? A não ser aquela que a gente compra na farmácia. Então vamos lá então. Nesse estudo aqui eu vou colocar o nome da minha cliente como Maria. Eu peguei essa cliente, né, já tem algum tempo, já faz algum tempo, né? E o processo dela durou alguns anos, durou cerca de 2 a 3 anos. A Promotoria do Estado ofereceu uma denúncia contra ela, né, pela infração do artigo 33 da Lei de Drogas. O caso das drogas em si, eu vou explicar de uma maneira bem mais simples. É uma lei especial, não tem lá no Código Penal, né? Matar alguém, tal, corrupção, aqueles crimes todos do Código Penal, ela não está ali. Por quê? Porque ela é uma lei especial, né, de 2016, chama a Lei 13.343 de 2016. Ela explica o que é droga, né? Tem uma série de coisas. Inicia ali no artigo 28 dos crimes, né? Tem então algumas nuances aí, depois eu vou fazer uma live especial só sobre a lei de drogas, vou explicar sobre a lei de drogas, é muito interessante também. Nesse caso aqui, a minha cliente foi presa, né, acusada pelo artigo 33, o Ministério Público acusou ela pelo artigo 33 da lei de drogas, né? O que aconteceu naquele caso? Aconteceu o seguinte, a polícia estava andando, diligenciando ali no setor, averiguando o setor, patrulhando, fazendo aquela patrulha, né? E avistou um cidadão meio suspeito, como eles sempre fazem. Avistou esse cidadão suspeito, abordou ele e ele estava carregando uma porção de drogas, né? Eu não vou entrar nas porções certinho porque não precisa. Mas ele estava carregando uma porção de drogas que era para o seu uso mesmo. Coisa comum para a polícia militar, né? Encontrar uma pessoa usando drogas, isso é muito comum. Então o que acontece? Mas aí a gente sabe que a polícia dá aquela pressão. A polícia dá aquela pressão. Onde você conseguiu a droga? Com quem que foi? Qual que é o traficante? Né? Não sei o que. Ele falou assim, não, eu comprei ali de uma moça ali. Aí o policial falou pra ele, não, então me leva lá, você vai me levar lá. Aquele jeito carinhoso, né? O jeito carinhoso do policial. Aí o rapaz acabou levando lá na casa. Chegou lá na casa dessa pessoa, que é a minha cliente, Maria. Ela não estava. Estava só um tio dela. Eu posso dar uma olhadinha? Vamos entrar aí para dar uma olhadinha? Pode entrar? Também um jeitinho carinhoso, né? Poder não pode não, mas a pessoa acaba, o policial, ele aprende a trabalhar, né? Ele aprende a conversar com as pessoas, né? Por quê? Porque é a função dele, né? Então ele aprende a entrar na residência. Posso entrar para dar uma verificada, ok? Acabou achando droga no quarto da Maria, né? Aproximadamente 100 gramas de uma substância branca. Né? No primeiro momento eles já acham que é cocaína, normal, né? A pessoa, um pó branco, não vai ter sal no quarto, né, gente? Também sal é fácil de descobrir.
né? Então achou esse invólucro, né? Esse punhadinho de droga, né? Se não me engano estava debaixo de um criado dela lá. Ok, achou. E nesse momento minha cliente chega, polícia dentro de casa, tal. Ela já não... Isso foi até bom, porque se ela fosse traficante mesmo de verdade, o que ela tinha feito? Tinha corrido, né? Mas não. Realmente, foi até um dos fatos que quando ela estava me contando isso no escritório, a família dela estava me contando isso no escritório, foi aonde eu até pensei, né? Realmente, ela não deve traficar, porque se eu sou traficante e eu vejo uma viatura da polícia na porta da minha casa, o que eu faço? Não vou para lá não, viu? Ó, corto o caminho... Deixo para dormir até no outro dia, se for necessário, né? Que é o pensamento de quem está cometendo ato ilícito, né? Então, beleza, então. Aconteceu, ela chegou, essa droga é sua? Essa droga é minha. Ela confessou lá na hora com os policiais. Você conhece esse rapaz? Conheço. Você vendeu droga para ele? Não vendi não. Eu sei que ele é usuário e eu cedi um pouquinho para ele, né? Ele é amigo meu, cedi um pouquinho para ele. Só que acontece? Os policiais sabem disso, o policial conhece a lei, né? Em tese conhece a lei. O que acontece? Dar droga para as pessoas também é crime. Também está na lei 13.343 de 2016. Mesmo que gratuitamente. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou traficar. Mas se a pessoa, se a autoridade policial, se a polícia militar, qualquer pessoa for me prender, eu falo, não, tô dando de graça aí essa droga, né? Não tô cobrando não, eu sou filantropo da droga. Não. A lei, os legisladores, né, eles conseguem abraçar a maioria das práticas criminosas. Então, lá na Lei 13.343, Lei dos Tóxicos, ela estipula também lá, guardar, ter em depósito, dar, mesmo que gratuitamente, também configura tráfico de drogas, está lá no artigo 33. Tá ok? Então, vamos dar continuidade. Né? Em sede de audiência, aí a gente foi para a audiência, minha cliente foi presa, né? Aí a gente foi para a audiência logo depois. Teve audiência de custódia, na época estava aquela bagunça de audiência de custódia, ainda está um pouquinho bagunçada a audiência de custódia, mas na época minha cliente teve audiência de custódia, né? Posteriormente foi marcada a instrução, a gente fez a resposta à acusação. Nas minhas respostas à acusação, eu faço ela bem sintética, por quê? Para não falar demais, né? É questão de estratégia. Na resposta à acusação não tem por que a gente falar demais. Não existe você falar e seu cliente sair lucrando com isso. Não existe. Mas não fala porque não é inocente. Não tem nada a ver com isso. O processo criminal, assim como o processo civil, o processo trabalhista, né, e outros tipos de processo, ele é uma estratégia, um jogo de xadrez. Né? Então, se você falar de forma errada, no momento inoportuno, você vai dar uma bola fora e seu cliente vai acabar perdendo. Mas o que eu quero que vocês vejam é que na sede de audiência, aquele rapaz também foi, porque ele também foi preso, até descobrir se ele era usuário ou se ele era traficante também com ela. Então, em sede de audiência, ela falou para o juiz: Excelência, eu sou usuária de drogas, minha família não sabe que eu uso drogas, mas eu cedi um pouquinho de drogas para esse amigo meu mesmo, eu dei para ele essa droga, né? Infelizmente, eu acho não. Ela até comentou, eu não sabia que era crime e tal, eu sabia que eu era usuária, que eu estava cometendo um crime, né? Mas eu dei essa droga para ele mesmo, eu não sabia que ia me dar esse problema. O juiz fingiu que entendeu, tal, né? Porque é tanto processo, tanta conversa que se repete, que o juiz acaba que vira um sistema, né? Ele não entende muito bem. Então eu já falei da resposta à acusação, né? Que foi bem sintética. Depois disso, depois da oitiva da minha cliente, que ela explica para o cliente o que aconteceu, o juiz ouve ela, vê os fatos que ela traz e vê se os fatos batem lá com a minha resposta à acusação. É a vez do advogado entrar com as alegações finais.
O Ministério Público também pede a condenação. Muitas das vezes o Ministério Público pede a condenação. O Ministério Público ele vem e fala: Excelência, de acordo com as provas dos autos, eu peço a condenação da minha cliente com base no artigo tal, e com base nesses artigos eu peço a condenação da minha cliente, não, da acusada, né? Aí no caso do advogado de defesa, a gente vai para as alegações finais, mas no sentido de defesa, por óbvio, né? Então a gente entra nas alegações finais falando: olha, de acordo com as provas dos autos, eu peço a absolvição da minha cliente, eu peço isso e aquilo e aquilo. O que acontece? A regra é que seja oral. A regra é que seja oral, né? O Código de Processo Penal traz que a regra, essas alegações finais orais. Mas o que acontece? Dependendo do caso, é muito difícil, é muito complexo você abordar tudo ali de imediato. Tem caso que não, tem caso que é tranquilo, você chega, pede a absolvição do seu cliente, pede o arquivamento do caso, pede a extinção e etc. Vários pedidos que a gente pode fazer. Mas nos casos mais complexos, no tráfico de drogas, por exemplo, a gente pede que as alegações finais sejam apresentadas em forma de memoriais. O que são os memoriais? Nada mais é do que as alegações finais orais, só que escrita. A gente faz como se fosse uma petição inicial, uma defesa, mas vão ser as alegações finais escritas, né? A gente fala por memoriais. A gente vai fazer o resumo de tudo que aconteceu, da prisão, da audiência de custódia, vem relatando tudo que aconteceu com as datas, né? É o relatório mesmo, e no final a gente faz o quê? Os pedidos, né, de absolvição. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Boa tarde, Jonix. Vamos dar uma olhadinha, a live é bacana, viu? É muito interessante. Vou passar mais adiante. Nessa petição de alegações finais orais, a gente tem várias teses. Por exemplo, você cometeu um crime, vamos pular, corrupção. Então, a gente vai fazer as alegações com as teses de defesa da corrupção. Então, se você cometeu, por exemplo, homicídio culposo, né? Ou homicídio doloso também, tanto faz. Vão ter as teses desse delito. Então, por exemplo, o Código Penal hoje tem 300 e lá vai artigos. Dentre eles, 200 e poucos são de crimes em si, né? E mais os crimes nas leis especiais. Hoje a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro mais de 1.500 crimes, mais de 1.500 coisas, condutas que se você fizer é crime, né? Tem muitas delas que a gente nem sabe que está fazendo e é crime, né? Tem umas coisinhas bestas também, chutar uma plantinha na rua é crime ambiental. Mas isso não vem ao caso. Então, nessas teses dessa cliente em si, da Maria, eu entrei com uma tese que eu não gosto muito de entrar com ela, que é a tese da absolvição. Nessa tese da absolvição, eu entro falando o quê? Excelência, não tem provas, a polícia chegou lá, nem estava na mão dela, estava no quarto dela. Quem sabe isso não é de um familiar dela que foi lá e guardou lá? Quem sabe se isso não é um primo que está traficando e guardou lá? Você está entendendo? Então, essa não cola muito. Não, ela não tem muita força, que a gente diz. Por quê? Porque tem o produto, tem a análise, e minha cliente confessou lá para os policiais que ela é usuária. Mesmo se aquela droga não é dela, não suponhamos que ela é usuária de maconha, né, a cannabis. Mas aí ela fala: olha, eu sou usuário de drogas, mas essa cocaína aí não é minha, não. Isso aí foi alguém que colocou aí, foi um primo meu que também é noiado. Você está entendendo por que essa tese não cola muito bem? Porque ela confessou. Então o juiz ouve o quê? Eu sou usuário. Ele não ouve: eu sou usuário de maconha e não ponho a mão em cocaína. Não. Né? Ele ouve: sou usuário de drogas. Drogas não interessa se tiver lá cocaína, maconha, alguns remédios que não são vendidos no Brasil, que também é considerado droga, tem muita coisa.
Então, a segunda tese que eu abordei nessa defesa dela, nas alegações finais orais, foi a desclassificação. Por quê? O tráfico de drogas tem uma pena gravíssima, você tá entendendo? De 5 a 15 anos, é pesado, muito pesado. E o usuário, que é o artigo 28, não tem pena. Em tese não tem pena, ele foi despenalizado, né? Tem muita gente que tem essa dúvida, o usuário não é crime, né? Por quê? Porque houve a descriminalização, realmente, houve a descriminalização, não vai cometer o crime em si, né? Mas vai ter lá, tem uma pena sim, lá no artigo 28, quer ver? Vou pegar aqui para vocês verem, ó. No artigo 28 da lei de drogas, estou com a lei aberta aqui, sempre que você for olhar uma lei, você pode ser advogado, você pode ser uma pessoa de outra área, toda vez que você for querer olhar uma lei, você abre a internet, se você tiver o acesso à internet, e entra no site do Planalto. Por quê? Porque as leis sofrem mudanças constantemente. Então eu estou aqui com a lei, né, 13.343, ó. O artigo 28 fala: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização, trouxer consigo para consumo pessoal sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Tá vendo que tem as penas, né? Primeira pena, advertência sobre os efeitos da droga. Segundo, prestação de serviços à comunidade. Terceiro, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Você está entendendo? Então o que acontece? Você cometeu um crime que não há pena em si. Por quê? Tem gente que não considera isso pena, mas tem uma penalização. Eu não sei você, mas eu acho muito ruim receber uma pena de prestação de serviço à comunidade. Né? Eu gosto de prestar serviço à comunidade de forma espontânea, né? Gratuita, né? De forma espontânea. Não um juiz mandando eu prestar fazer, né? Serviços à comunidade, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa tarde, a juíza me deu sentença. E Kátia, eu vou dar uma olhadinha no seu comentário, viu? Porque esses casos criminais não é interessante falar assim abertamente para todo mundo não, né, sobre o seu caso. Qualquer coisa também você pode me mandar uma perguntinha aí, ó, lá na minha bio tem lá, né, pergunte para mim, você pode perguntar lá também. Os casos criminais têm essas nuances, entendeu? Eles são mais sigilosos, por exemplo, o caso de estupro, né, raramente você vai ver alguém comentando disso, né, por exemplo, até para dar uma aula, alguma coisa, a gente tem que ter tem que ficar assim, bem melindroso, né, para falar desses casos. Eu tinha um professor que ele odiava falar do crime de estupro, porque a maioria da sala tinha mulheres, né, ele ficava bem constrangido de falar. E qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar aí na bio, tem lá, pergunte para mim, tá? Qualquer caso que você quiser, tá? Não só na esfera criminal, porque o meu escritório também tem outros advogados, tem da área civil, da área trabalhista, de indenizações, tá ok? Pode ficar à vontade lá, tá? Voltando aqui, o artigo 28, né, ele estabelece algumas penalidades para quem for usuário, né? Eu só queria fazer essa observação. Voltando lá para a minha defesa, né, para as alegações finais orais, a gente entrou com uma tese também de incidência do tráfico privilegiado. Doutor, mas o que significa tráfico privilegiado? Quem trafica tem algum privilégio? Olha, eu particularmente, quando eu estou estudando, eu acho essa palavra privilégio muito errado, né? É uma espécie de benefício para o acusado. Mas não tem nada de tráfico privilegiado, você é privilegiado porque cometeu um tráfico, não. É uma nomenclatura meio errada, né? Mas para nós que somos da área do direito, a gente já está acostumado com o nome errado, nomenclatura complicada, a gente não está nem aí para essas nomenclaturas, né? Mas a gente fica bastante atento com elas no seu significado. Né? Nesse caso dessa tese de incidência do tráfico privilegiado, o que acontece? Eu tinha que colocar ela, né? Por zelo ao meu serviço,
por zelo aos direitos da minha cliente, eu tinha que colocar ela, não poderia deixar nunca. Por quê? Minha cliente alega ser usuária de drogas, né? Eu não comentei com vocês, mas ela é auxiliar de serviços gerais, né? Ela era faxineira, aí ela estava até numa empresa de auxiliar de serviços gerais. A acusada, eu coloquei lá na minha peça assim, ó, a acusada, como se vê nos autos, não possui antecedentes criminais, não faz do crime seu meio de subsistência. O que é? Ela nunca cometeu crime e ela não faz do crime um meio de subsistir, um meio de renda. Ela não trabalha com crime. Entendeu? Ela não trabalha com crime. Sempre exerceu atividade lícita de auxiliar de serviços gerais. Não há qualquer prova que indique atividades criminosas. Por exemplo, o que acontece muito é da pessoa viver do crime. O que você faz na vida? Nada. Como é que você comprou essa bicicleta? Não sei. Como é que você comprou esse carro? Também não sei. Como é que você comprou essa casa? Não sei. Mas como é que você come? Não sei. Claro que você está vivendo de alguma coisa. Ou você está vivendo da sua mãe, do seu pai ou do crime. Entendeu? Tem muito bandido esperto que assina a carteira, viu? Assina a carteira, porque quando ele vai preso, não, eu trabalho aqui, ó. Então vamos lá então. Não há qualquer prova que ela se dedique a atividades criminosas, bem como não integra nenhuma organização criminosa. Por que eu tenho que deixar claro que minha cliente não integra organização criminosa? Porque a lei da organização criminosa é severa, você entendeu? E também é o seguinte, aumenta, né, a severidade das penas, ela não conseguiria pegar uma pena base, entendeu? Porque ela integra a organização criminosa. Depois também eu vou fazer uma live só sobre a lei de organização criminosa. Essa é show. Por quê? Lançamento, né? É novidade. Então essa lei é muito bacana mesmo, muito bacana, interessante. A quarta tese, acho que é a quarta, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3. A quarta tese é a atenuante da confissão. Deixa eu te falar, você sabia que se você confessar, você recebe um atenuante? O que é atenuante? Atenuante é um grau de diminuição da sua pena. O juiz, na hora de pensar assim, a pena X, por exemplo, 6 anos. Atenuante, não, é o grau de reprovabilidade é menor, então eu vou atenuar a sua pena. Entendeu? Nossa, a pessoa confessou, está querendo ajudar o sistema, você entendeu? Então eu vou diminuir essa pena. Então, atenuante, a confissão, ela é um atenuante e também tem um atenuante muito bacana. Essa atenuante, ela é antiguíssima, né? O nosso Código de Processo Penal é de 1941, então tem muita coisa assim que está sendo mudada agora nesses anos, né? Porque para atualizar, e essa atualização está sendo muito tardia, e com a mudança agora da internet, né? Tá tudo muito avançado, muito rápido, estão tendo mudanças muito rápidas, né, no direito penal. Tem um atenuante da menoridade. O que o Código Penal fala? Isso é muito interessante, muito mesmo. Aquele que comete o crime, antes dos seus 21 anos, por exemplo, eu cometi um crime com 19 anos de idade ou com 20 anos de idade, não completei os 21. A prescrição desse crime é reduzida à metade. Então, se um crime vai prescrever com 10 anos, se eu cometi ele dos meus 18 até os 21, a prescrição é pela metade. Então, se a prescrição é de 10 anos, para mim, que cometi esse crime com 19 ou com 20 anos, quando que vai ocorrer a prescrição para mim? Muito antes. 50% é muita coisa, metade é muita coisa. Num crime que prescreve em 10, 12 anos, a prescrição desse crime vai correr com 5 a 6 anos, entendeu? Se a gente não tiver essa observação, essa atenção, essa é a atenuante que mais passa batido pelos advogados. Eu já encontrei com um colega falando assim, nossa, eu esqueci. Mas o que acontece? O bom é que se a gente vê antes,
a gente pode alegar essa atenuante até lá na fase de recurso, entendeu? Tem vezes que cola, tem vezes que não cola, né? E a terceira tese, a sexta tese, é a do regime aberto. Tem que falar por quê? Porque geralmente quem recebe uma pena por tráfico de drogas, isso assim, eu tenho que supor que o juiz não vai absolver. Você entendeu? Eu começo, né, pedindo absolvição, aí eu começo explicando a desclassificação do tráfico para o uso, né? Depois eu venho com a incidência do tráfico de alguns benefícios, aí eu venho com a atenuante da confissão e da menoridade, né? Aí agora eu venho com o quê? Nossa, o juiz condenou. Então, se ele condenou, qual que será o regime que meu cliente vai entrar, a minha cliente vai entrar? Será que é no regime fechado, no semiaberto ou no regime aberto? Nossa, se ele condenar minha cliente, de acordo com a acusação, que é de tráfico, vai ser regime fechado. Mas eu tenho que avisar o juiz que minha cliente é primária, não tem antecedentes, né? Então, se ela é primária, não tem antecedentes, então eu posso estudar aqui a redução da pena base, né? E quem sabe minha cliente não vai ficar no semiaberto ou no regime aberto. Você entendeu? Então, por isso que na hora de contratar o defensor, um advogado, é muito interessante saber se ele está disposto a estudar o seu caso, se ele está com tempo de estudar o seu caso, você entendeu? O que está em jogo é sua liberdade, né? Sua liberdade. Deixa eu olhar esse comentário, tá bom. Ah, tá certo, é Kátia. Kátia, eu vou ficar guardando lá a sua questão, viu? Pode me falar lá, tá? A penúltima tese que eu abordei nessas alegações foi a tese das penas restritivas de direito. Você sabia que você pode receber uma pena, mas o juiz pode converter essa pena para algumas penas restritivas de direito? Como assim, doutor? Penas restritivas de direito. As penas restritivas de direitos não envolvem a prisão em si, a cadeia, né? Em regime fechado, em regime semiaberto, não envolve a cadeia em si, a cela, né? As penas restritivas de direitos está lá no Código Penal. É muito interessante, eu não ia falar delas não, mas eu vou falar, porque as penas restritivas de direitos, penas restritivas de direitos, está lá no artigo 43 do Código Penal. As penas restritivas de direitos são prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação do final de semana. Tem gente que se limitar ao final de semana é melhor prender, né? Prestação de serviço a comunidades ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos. Essa aí o pessoal fica com medo. Por exemplo, médico. Se o juiz fala, não, eu vou trocar a sua pena por uma restritiva de direitos, o senhor não vai poder mais exercer a medicina. Tem umas penas restritivas. Eu costumo falar para meus clientes que qualquer pena, seja até a admoestação, que é aquela dura que o juiz te dá, né? Aquele puxão de orelha que o juiz dá, até essa pena não é legal, não. Nenhuma penalização é legal. Você já escutou alguém falando que gostou de ter uma sanção, de ter uma pena aplicada? Eu nunca ouvi falar isso não, né? E as penas restritivas de direitos são essas, né? Se não me falha a memória, tem uma lei especial que ela tem alguma outra pena restritiva de direitos. Eu vou verificar e vou fazer uma live sobre isso, as penas restritivas. O bom do direito é isso, né? Que você vai pegando os tópicos, você pode fazer inúmeras lives de acordo com cada questão, né? É muito interessante, né? Mas me fala aí no comentário se você sabia que você podia trocar, o juiz poderia trocar uma pena de cárcere, né? De prisão, por uma pena restritiva de direitos, que é bem mais benéfica, né? Então vamos voltar lá então. Eu abordei essa pena restritiva de direito, por quê? Porque se caso eu conseguisse a descaracterização do tráfico para o uso, né, aí eu queria aquela aplicação daquelas penas, entendeu? Restritiva de direitos, né? Olha, excelência, aplica uma ou duas penas restritivas de direitos, limita o final de semana e etc,
né? Dos pedidos. Aí lá nos pedidos, eu costumo falar para os meus clientes, lá nos pedidos é a parte mais importante. Por quê? Porque o juiz tem 1 milhão de processos na mesa dele. O que ele vai fazer? Ele vai ler essa petição minha todinha? Eu acho que não. O certo era que seria feita a leitura. O certo seria que fosse feita a leitura. Mas eu tenho certeza que não. Entendeu? Então, quando ele chega lá nos pedidos, estou lá na página 20. Quando ele chega lá nos pedidos, se os pedidos estiverem organizados, coerentes, por exemplo, uma ordem, uma linha, da absolvição, da descaracterização, das atenuantes, dos benefícios, do tráfico privilegiado, excelência, minha cliente, olha, ela merece o tráfico privilegiado, a caracterização do tráfico privilegiado, não do tráfico comum, aquele que é mais severo, porque ela não vive disso. Olha, e se o senhor não entender assim, condena a minha cliente, mas coloque para ela as penas restritivas de direitos, né? Os meus pedidos é a parte muito importante, ela tem que estar bem organizada, porque a maioria das vezes o juiz vai lá no finalzinho e olha só os pedidos. Ele fala assim: eu sei que é que o Ministério Público está acusando tráfico de drogas, por isso, deixa eu ver o que o advogado fez de defesa, o que ele trouxe de novidade, o que ele inovou. Olha, não, ela é uma pessoa idônea, assim, por isso ele pediu isso e isso. Se o juiz tiver alguma dúvida, eu creio que ele vai o quê? Ele vai pegar minha petição e vai falar assim: eu estou com dúvida nesse pedido aqui, deixa eu lá olhar o que o advogado falou naquele pedido. Página tal, ele olha, verifica, olha nas provas que o Ministério Público juntou nos autos, olha também o que o Ministério Público está acusando, né? E dá a sentença, né? Nesse caso em específico, o juiz condenou minha cliente, né? É normal na área criminal o primeiro juiz condenar o nosso cliente. A gente já até explica para o cliente: olha, o cliente tem essa prova X, Y, Z. Então aqui é muito provável de ter uma condenação, mas o que a gente vai buscar? A gente vai buscar você responder o processo em liberdade, a gente vai buscar a diminuição da sua pena, a gente vai buscar as penas restritivas de direitos, que são mais brandas, né? Então a gente já explica isso. Na condenação, o juiz falou assim, ficou caracterizado também no laudo que tinha um outro pozinho lá, que era o ácido bórico. O ácido bórico ele é usado para diluir a droga. Aí nesse aí minha cliente até que saiu pela culatra. Ela falou assim: não, é porque eu não tenho tanto dinheiro para comprar droga. Então o que eu faço? Eu compro o ácido bórico, que é mais barato, né? E eu diluo essa droga, porque também a droga onde eu compro é mais forte, etc. Jogou uma conversa lá que acho que nem o juiz entendeu. Mas beleza, esse ácido bórico ele não levou muito em consideração não, porque já tinha um laudo falando que a cocaína era cocaína mesmo e etc, né? Então, na fundamentação aqui, o juiz, né, a fundamentação dele geralmente tal, darem, né? Tá, ele explicou para ela, né, no caso para mim, que sou defensor dela, né, doutor, não colou muito não, porque ela deu, né, apesar de achar até que talvez ela seja usuária, mas ela cometeu o crime de dar droga, mesmo que gratuitamente para outra pessoa. Então eu não posso absolver sua cliente de forma alguma, porque além dela estar usando drogas, ela está incentivando outra pessoa a usar droga, entendeu? Oi Carlos, você me perguntou aí, amigo, a pena de 6 a 1 ano, ela fica registrada no sistema por quantos anos? O que acontece, Carlos? Eu vou abrir essa observação aqui, porque é mais tranquilo de responder essa questão sua. O que acontece? A partir do momento que você cumpre a pena, né, você torna-se egresso, né? Você vai passar por um procedimento de reinserção na sociedade, né? Essa pena, a gente tem que entrar no juiz da execução, a gente pede o que? A sua reinserção e que para apaga do registro. A questão da reincidência, a reincidência
é de 5 anos. A reincidência é de 5 anos. Entendeu? Por exemplo, eu cometi um crime agora em 2020, fui julgado em 2021, condenado. Você foi condenado. Você era primário e foi condenado. Se em 2022 você cometeu outro crime, for julgado e condenado em 2023, você vai ser considerado reincidente. Por quê? Porque esse lapso de 2020 a 2023 não passou de 5 anos. Entendeu? E o lapso da reincidência, foi isso que eu entendi. Você está perguntando do registro, né? Geralmente quem pergunta do registro da pena quer saber o lapso de reincidência, né? Então você tem esse prazo de 5 anos para não ser considerado reincidente. Agora, um outro tema que me perguntam bastante: o registro some? Não some. Não some. Eu estou com um caso aqui, eu não posso falar muito dele porque é estupro, artigo 213 do Código Penal, mas a ficha de antecedentes criminais do meu cliente, ele já é um senhor, mas acho que ele tem uns 79 anos, alguma coisa assim, sabe? Tem casos de 1970 na ficha dele. Você entendeu? Investigações, etc. Ficha de antecedente criminal não tem nada a ver com reincidência. Entendeu? Para ser maléfico para o cliente, a reincidência tem que ser caracterizada por crimes cometidos dentro do lapso temporal de 5 anos. A partir daquele quinto ano, por exemplo, cometi um crime em 2020 e eu cometo o crime em 2026. Esse lapso, se eu não fui julgado, nem condenado, não cumpri pena pelo crime de 2020, não tem como considerar essa reincidência em 2026. Entendeu? Por quê? Porque tem esse lapso temporal de 5 anos e também porque eu vou ser considerado primário ali, né? Mas se foi isso mais ou menos que você queria perguntar, né? Talvez restou alguma dúvida, você pode mandar escrito para mim aí também. E se caso esse processo for seu, talvez não seja seu, seja de um amigo, alguma coisa assim, você pode me mandar também inbox aí o número do processo, né? Se surgir alguma dúvida, se não estiver conseguindo falar com seu defensor, se caso for defensor público, né? Agora, se for um defensor privado, aí não é bom eu olhar, por quê? Porque fere os princípios da ética do Estatuto da Advocacia. Não é interessante a gente olhar processo de outro advogado, né, enquanto ele ainda está contratado, né? Eu também acho meio antiético ficar olhando processo se você tem um advogado. Mas se for um defensor público, você pode mandar os dados do processo que a gente olha por que ainda está parecendo que você ainda está cumprindo pena, alguma coisa nesse sentido. Voltando aqui no fundamento da condenação, né? O juiz condenou ele e na dosimetria da pena. Tem muito cliente que pergunta assim: mas como que condena, doutor? Como que o juiz condena? Ele acorda de manhã lá e fala: acho que eu vou dar uma pena. O crime é de 5 a 15, então acho que eu vou dar uma pena de 9 anos. Não gostei da cara dele. Não é bem assim, não. A lei foi feita o quê? Para proteger o cidadão. Então a lei ela fala, olha, é de 5 a 15 anos, é de 1 a 3 anos, olha, é de 6 a 20, é de 20 a 30 e etc. Ela veio para proteger o cidadão do poder do Estado. Então o que acontece? Para que o juiz aplique uma pena, ele tem que seguir a lei. Ele tem que seguir a lei. Lá no artigo 59 do Código Penal, ele vem lá falando o quê? Da dosimetria da pena, as circunstâncias que foi cometido o crime, tem uma série de requisitos. O trabalho do juiz não é fácil nesse... Eles vão pegar na prática, então vai ficando mais fácil, né? Tudo que você vai fazendo, vai repetindo, praticando, acaba que uma hora sai automático. Mas na dosimetria da pena, na primeira fase, são 3 fases, né? Por isso fala que a dosimetria da pena ela é tripartite. Ela é feita de 3 fases.
A primeira fase são as circunstâncias judiciais. Está lá no artigo 59 do Código Penal. A gente acaba que vai acostumando tanto com esse artigo 59, que ele é muito importante. Eu vou até ler ele aqui, que é bom que dá uma reforçada, quer ver? Artigo 59, ele é muitíssimo importante. O juiz é o artigo de cabeceira do juiz criminal. Artigo 59, ele fala sobre a fixação da pena, né? No seu preceito ali, no título do artigo, ele fala fixação da pena. Está lá no capítulo 3º da aplicação da pena. Tem um capítulo onde o juiz deve seguir ele, né? O artigo 59 fala: o juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário o suficiente a reprovação da prevenção do crime. Esse artigo é muito interessante. O juiz vai ter que analisar isso tudo para ver se a penalidade aplicada vai ter um caráter educativo para a pessoa que está recebendo a pena. Entendeu? Não entendeu? Por exemplo, de 5 a 15 anos, o cara é o maior traficante do setor, é reincidente, criminoso mesmo, né? Todo mundo sabe que vende droga doidado, mas é a primeira vez que ele está sendo processado e é a primeira vez que ele vai ser condenado. Ele é réu primário, né? Mas a conduta dele deixa o juiz colocar a pena no mínimo? Não. A personalidade dele, as circunstâncias, as consequências, deixa o juiz aplicar a pena no mínimo? No mínimo? Não deixa. Você entendeu? Então, o que os juízes foram fazendo? Foram aplicando nas sentenças, nas condenações, de acordo com os doutrinadores. Quem que são os doutrinadores? São os estudiosos. Os estudiosos começaram a dividir. Olha, se a conduta social dele for reprovável, for ruim, for péssima, aplica-se mais um tanto. Se a personalidade dele for criminosa, o cara vai viver do crime o resto da vida. Esse aí não tem salvação. Aplica-se mais um tanto de pena. Você entendeu que aí foram feitas as proporções? Foram feitas as proporções, né? Bacana? É muito interessante e difícil. Não é fácil, né? Você aplicar pena para pessoas, né? Interessante, né? Aí, nesse caso da minha cliente, o juiz aplicou para ela uma pena de 6 anos e 8 meses. Né? Na hora que a gente leu essa sentença, a gente já falou: meu Deus do céu, réu primária, né? 100 gramas só de cocaína, considerado pouco, né? Muito pouco, muitíssimo pouco. A quantidade era um pacotinho assim, 100 gramas, né? Então, na hora que eu li essa pena, eu falei: nossa senhora, o juiz estava atravessado no dia, né? Aí ele colocou a pena de condenação de 6 anos e 8 meses, né? E uma multa. Depois eu vou explicar sobre as multas também. A multa é muito interessante. A multa, ele arbitrou em 670 dias multa, né? A 1/30, né? 1/30 do valor do salário mínimo. Eu tenho que fazer um vídeo, alguma coisa, eu acho que eu vou colocar no YouTube, sobre a multa, porque eu tenho que explicar o que esses são esses dias multa e etc. A fundamentação do juiz nessa parte aqui, ele falou o quê? Que a natureza e a qualidade da substância. Como é que ele viu isso? Por quê? Ele viu o seguinte: ele viu pelo laudo da perícia. Toda droga que é apreendida, né? Você prende uma pessoa e apreende um produto. O delegado de polícia emite um ofício, manda para a perícia. Lá na perícia, os químicos, os cientistas vão pesquisar, ver que produto que é aquele, vão ver aquele produto e vão enviar o laudo para o juiz. Não é
para o juiz, é para o processo. O laudo é do processo. Fala, olha, excelência, aqui, de acordo com a nossa pesquisa, né, a nossa análise do produto, identificamos que esse material é isso, isso e isso. Aí a gente vai lá na portaria e olha se é droga. Realmente, tá aqui a substância XYZ, realmente é cocaína. E a qualidade dela é muito boa, é fera, é coisa de profissional. Ou não, nossa, esse produto... Uma vez eu peguei um laudo, tinha assim... muito baixo, tipo assim, ficou até difícil de identificar se era cocaína ou não, mas tinha resquícios de cocaína. É interessante que a perícia ela consegue identificar os produtos químicos assim de forma muito categórica, né? O cara fala assim, olha, tinha um resquício disso, tinha resquício de maconha, né? A única coisa dos laudos é que demora muito. Pensa, tanto de gente que vai presa todo dia um cigarro de maconha, alguma coisa assim, aí tudo isso vai para a perícia. Imagina o tanto de serviço que eles têm, né? Muito serviço mesmo. E o que acontece? A maioria das vezes esse laudo atrasa. A gente está no Brasil, né, pessoal? O poder público impõe algumas coisas, mas não dá estrutura suficiente para as pessoas trabalharem, né? O funcionário público hoje, ele, por um lado, é muito bacana, né? Tem carreira muito bacana, mas tem a questão da estrutura, né? Impostos muito altos, mas não volta para o cidadão, né? Na segunda fase da pena, são 3 fases, hein? Na segunda fase da pena, são as atenuantes e as agravantes. Como é que é? Tem atenuante e agravante, isso mesmo. Na segunda fase da pena, o juiz reconheceu a atenuante da menoridade. Não tem como, ó. O fato ocorreu em 2015. Esse aqui eu não vou falar certinho quando que ocorreu, não, porque é ruim falar certinho, né? Inclusive o nome da minha cliente Maria não é o nome dela, tá? É só um codinome que eu coloquei aqui. Por exemplo, ocorreu o fato em 2015. Certidão de nascimento. Em 2015, Maria tinha 19 anos. Não tem o que o juiz fazer. Ele tem que absorver e colocar na segunda fase da dosimetria da pena essa atenuante, né, da menoridade. Ele reconheceu o fato da minha cliente acusada possuir menos de 21 anos. Né? Tá lá no artigo 65. Quem tiver curiosidade, né? Site do Planalto, artigo 65, inciso 1º. Aí ele, ó, reduzo a reprimenda é a sanção, é a pena. Reduzo a reprimenda penal em 6 meses. Ó, eram 6 anos e 8 meses, ele reduziu 6 meses. Tá vendo que é um pouquinho, é um punhado, é uma porção, entendeu? E 50 dias multa. Então era 670, foi para 620. Tá vendo que então o atenuante é bacana? Tá vendo por que o advogado tem que ficar atento? Falar assim, não, mas aqui tem um atenuante, o juiz esqueceu, não pode, tá na lei, eu quero o meu... Você tá preso. Imagina comigo. Se alguém vira para você e fala assim, eu consigo diminuir 1 mês da sua pena. Isso é bom ou ruim? É ótimo. Cada dia para o preso é uma eternidade, entendeu? Imagina você agora nesse momento de pandemia, cada dia que fala, pode sair, pode trabalhar, é uma bênção, né? Imagina para a pessoa que foi condenada a 6 anos e 8 meses, não, agora é 6 anos e 2 meses. Se eu fizer os trabalhos dentro da prisão, se eu fizer os trabalhos impostos, se eu tem um trabalho e estudo, ele consegue reduzir nada em mais 1 ano. Você entendeu? Então, tudo que o preso fizer, se ele for bem assessorado pelo seu defensor, seja defensor público, advogado privado, né? Se ele for bem assessorado, ele consegue diminuir. Eu tenho um cliente em Minas Gerais, eu tô com ele já tem 3 anos. Eu já consegui abater, porque ele estuda bastante. Eu já consegui abater para ele aproximadamente 1 ano. A pena dele é de 20 e tantos anos. Né? Eu consegui já abater para ele mais de 1 ano. A família fala, doutor, é muito pouco. Eu falo, mas é 1 ano
a mais, um ano a menos na pena do seu pai, né? Seria muito interessante. Um ano acontece muita coisa. Um ano nasce uma criança, né? Gestaciona uma criança. Na terceira fase da pena, na terceira fase, a terceira e a última, ó, o juiz passou pela primeira, ele viu as circunstâncias do crime, ele analisou a pena base. Na segunda, ele olhou as atenuantes e agravantes. Nesse nosso caso aqui foi show de bola, porque não teve agravante, teve só atenuante da menoridade. Ele acolheu a minha tese. E na terceira fase são as circunstâncias que aumentam com diminuir, porque há circunstâncias que também aumentam e diminuem uma pena. Entendeu? Nessa condenação, os autos informam, o juiz escreveu lá desse jeito: os autos informam que o acusado foi indiciado pelo delito do artigo no ano de 2000 e uns quebradinhos, sendo que nessa fase pode ser consideradas ações penais e inquéritos do acusado. Aqui tem uma minúcia muito grande, né? Conforme a súmula 444, o que aconteceu aqui? O juiz, ele queria aumentar a pena da minha cliente. Olha, ele acabou de abaixar na segunda fase, agora na terceira fase ele queria aumentar. Ele falou assim: olha, a cliente, a acusada, ele não fala cliente, ele fala a acusada, ela tem aqui uma causa de aumento. Aí eu já sabia, né, que ela tinha um processo por roubo. Foi um caso, nem foi para frente. As investigações aconteceu, foi uma bagunça entre ela e uma amiga. A amiga foi lá, comunicou que ela tinha cometido um roubo, né, com violência, grave ameaça, mas acabou que solucionou. Mas ficou, ó, tem até a ver com a pergunta do rapaz, né, tem até a ver com a pergunta aqui acho que do Juliano, do rapaz. O que acontece? Ela tinha esse fato lá na delegacia, tava no nome dela, só que as investigações nem foram para frente, porque o caso é muito fraco, não tinha provas, né? Mas o juiz quis aumentar a pena dela nesse crime de tráfico. Por quê? Porque ela tinha esse antecedente. Olha para você ver, eu falo para os meus clientes: ir numa delegacia de polícia não é vantagem nunca. E se um dia você for intimado para ir numa delegacia de polícia, você tem que levar um advogado junto. Você está entendendo? Porque muitas das vezes, a maioria dos profissionais, dos servidores públicos, estão ali para servir ao público. Mas a maioria está sobrecarregada de serviço. Você está entendendo? Então, quando você for, seja no judiciário, seja numa delegacia de polícia, leve um assessor com você. Leve alguém que domina do entendimento técnico, jurídico, para te assessorar e não deixar nada passar em branco. Então, ok? Conheço profissionais aí da área pública, melhor que muito advogado, né? Detém de conhecimento top. Só que você chega lá, o cara tem 1 milhão de coisas para ele fazer. Então acaba que a qualidade do serviço dele decai, né? Nessa terceira fase, aí o juiz trouxe essa súmula, mas ele trouxe essa súmula de uma forma muito errada. Por quê? O entendimento do STJ nessa súmula é de que as investigações e os processos que estão em trâmite não pode ser usado para medir a conduta da pessoa, a personalidade da pessoa em um processo futuro. Por quê? Porque investigação não teve o contraditório e a ampla defesa. O processo em trâmite ainda não teve o trânsito em julgado da condenação penal. Você está entendendo? Então, como que eu pego uma coisa, os antecedentes lá de muitos anos atrás, e vou delimitar uma pessoa? Que isso? Em 3, 4 anos a gente forma, a gente amadurece, a gente cresce, a gente tem filhos, a nossa vida muda, né? Quantas pessoas que a gente conhece que era totalmente atrapalhado da cabeça quando tinha 18 anos e hoje são pais de família, são mães de família, são profissionais excelentes, né? Então a gente não pode medir nunca uma pessoa por fatos investigados há 10 anos atrás, por processos que estão abertos há mais de 10 anos atrás, né? Não pode jamais isso. E até o STJ, os juízes não aceitaram isso muito bem não, né? Aí o STJ foi chamado e ele se esclareceu.
Eu até fiz uma nota aqui. Eu tenho que ter uma nota aqui, ó. Eu fiz uma nota. Ah, que achei a nota. Ó, é vedada. A súmula fala assim, ó. É vedado. O que é vedado? Vedado é que é proibido. Proibido, é vedado. É proibido. A utilização de inquérito. O que é inquérito? Inquérito é investigação. Entendeu? É o procedimento investigatório, né? É um procedimento administrativo, né? Ele é conduzido pelo delegado de polícia. Só o delegado de polícia pode instaurar o inquérito policial, tá? Súmula 444 do STJ. É vedado, proibido, a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, quer dizer, não houve o trânsito em julgado, para agravar a pena base. Eu não posso prejudicar um réu, suponhamos que eu sou juiz, eu não posso prejudicar um réu por fatos que só foram investigados, por processos que ainda estão em trâmite, que estão sendo defendidos por algum advogado, né, que está sofrendo contraditório e ampla defesa, né? Eu estou punindo uma pessoa por fatos pretéritos, fatos passados. Não tem nem lógica. Não precisaria nem ter uma súmula, porque a gente tem um princípio da inocência, a gente tem o princípio do contraditório, tem a presunção, eu já falei, né, a presunção de inocência, né? Tem agora, a gente viu aí, né, a bagunça nos tribunais superiores do caso do trânsito em julgado, né? A gente só pode ser preso depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A gente viu o nosso ex-presidente passando por isso aí, né? Na verdade, ele que movimentou tudo, né? Essa questão do trânsito em julgado, né? Então, conclusão. Teve uma sentença, né, penal condenatória. Isso é muito ruim para qualquer pessoa. O juiz escreveu, por fim, torno definitiva a pena em 6 anos e 2 meses de reclusão e o pagamento de 620 dias multa. Estabelece inicialmente o regime fechado. Regime fechado. Réu primária, 100 gramas de cocaína, regime fechado. Como é que dá essa notícia para a família? Nossa, mas é complicado, viu? Fala, doutor, mas o que aconteceu? Você explica tudinho. Por isso que eu gosto de fazer um relatório. Porque toda vez que a gente pega um caso criminal, não é só a mãe que liga, não é só o pai. Nossa, mas liga gente lá do paraíso. Liga primo, liga tia, advogado previdenciário, liga tudo que você pensar. Mas o que está acontecendo, ué? É só uma droguinha. Meu amigo, lei de drogas, 13.343 de 2006, não é só uma droguinha não, rapaz, é tráfico, artigo 33, 5 a 15 anos, né, de reclusão. Aí o que acontece? Por que o juiz colocou regime fechado? Porque tem uma bagunça, se ele pode ou não, ou se ele deve ou não, já iniciar a pena em regime fechado. Teve a ação de inconstitucionalidade, né? Agora o juiz que determina. Não, ele não tem o dever de deixar no regime fechado. Ele pode, analisando o caso concreto, analisando os fatos, condenar ao inicial aberto ou não. Ok? Nesse caso aqui o juiz estava atravessado. Regime fechado, pena de 6 anos e... reduziu 6 meses, 2 meses, 6 anos e 2 meses e de reclusão e pagamento de 620 dias. O que a gente foi fazer? Na época eu tinha um sócio, sentei com ele, vamos conversar, vamos estudar. 3 dias estudando o caso, 2 dias estudando a tese que eu ia colocar, né? Uma semana depois a gente falou assim, fomos intimados, né, para entrar com recurso cabível. Falei, vamos entrar com embargos. Aí eu falei pro meu sócio, não, você tá doido? Aí que vai pirraçar mais o juiz. Vamos entrar com apelação direto. Entrar com apelação, né? A gente tem prazo para apelar, vamos apelar da sentença. Ele, não, vamos dar uma pirraçada no juiz. A gente fala pirraçar o juiz, mas não é isso, pirraçar o juiz. É o quê?
é estratégia, é jogar o jogo. Tem um juiz, eu só lembro do sobrenome dele, Alexandre Rosa, escreve cada livro um mais top que o outro. Tem um livro dele que é show, já tem várias edições, e explica muito essas estratégias para os advogados. Ele é juiz federal. Ele explica, ele vê os advogados errando, entendeu? Aí ele fez um livro explicando, olha, tem que ser assim, não tem que ser assim. Por que que o juiz faz isso? Porque ele é bonzinho? Não. Ele quer vender os livros dele, né? E também ele está vendo que tem muitos acusados que sofrem perca do direito por falta de habilidade técnica do defensor, entendeu? Beleza? Então entramos com embargo. O que é embargo, doutor? Embargo é um recurso, né, para a gente sanar algum problema que teve ali na condenação, na sentença do juiz, né? Geralmente ele é usado para omissão, contradição, erro material. Olha, tem uma palavra errada, eu entro com embargos. Olha, juiz, eu não entendi o que o senhor falou aqui, porque o senhor colocou 6 anos, mas depois colocou 10 anos. O senhor não falou do regime, eu pedi para falar do regime. Qual que é o regime do meu cliente? Então isso seria uma obscuriedade, né? Uma omissão. O juiz deixou de aplicar, deixou de falar se meu cliente tinha o direito X, tinha o direito Y, né? Então a gente entra com embargos. Nesse caso desses embargos aqui, a gente entrou por causa da súmula 444 do STJ. Excelência, mas espera aí, tá falando para não usar os antecedentes em desfavor da minha cliente, aí você usou isso para piorar a pena da minha cliente, ficou contraditório. E quando você fala isso para o magistrado, ele pode entender como uma arrogância, alguma coisa assim. Então eu coloquei lá assim, ó, a intenção da súmula 444 do STJ é justamente evitar que investigações realizadas por inquérito policial ou por processos em curso maculem a imagem, né, a história do meu cliente, e que isso reflita, né, em uma má conduta do acusado. Tá vendo? Essa súmula foi criada para evitar que o juiz absorva esses antecedentes que não deram em nada. Esse entendimento é baseado no princípio da não culpabilidade e da presunção de inocência. Isto é, investigações em curso, leia-se trânsito em julgado. Eu até coloquei uma observação, leia-se trânsito em julgado, só no meu relatório, para o juiz não. Para o juiz você não pode ficar ensinando o direito para ele não, ele já sabe o direito. Não podem medir negativamente a conduta do acusado, bem como não pode valorar negativamente a sua personalidade em qualquer hipótese. Tá vendo? Essa é uma súmula para defesa do acusado, né? Em benefício do cidadão. Tá ok? Aí nesses embargos, a gente já sabia o resultado. Geralmente quando a gente entra com recurso, a gente já sabe qual vai ser o resultado dele. A gente já entende o posicionamento do juiz, a maioria das vezes a gente até conhece o entendimento daquele juiz, a gente vai nos julgados daquele juiz, a gente tem como olhar os julgados dele, o entendimento dele para aquela causa, né? Aí ele colocou lá assim, é inegável, coloquei também, complementei, eu coloquei lá, é inegável a contradição existente no bojo do decisório, que é a decisão dele. Ora, se reconhecido que na certidão existe nos autos não comprova os mal antecedentes do embargante para efeito das circunstâncias judiciais do artigo 59, não se pode, ao analisar a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º, que é lá do tráfico privilegiado, utilizar-se da mesma certidão para afastá-la, com base nos maus antecedentes. Você entendeu que o juiz fez meio que uma baguncinha? Ele usou um benefício do réu para piorar a vida do réu. Não pode, né? A decisão do juiz, eu já até coloquei aqui no meu relatório, já era esperada, né? Ele rejeitou os embargos. O juiz ele pode rejeitar. Não tem omissão, não tem obscuriedade, não tem contradição e não tem erro material. Tá tudo certo, meu serviço é excelente. Por isso que eu sou excelência. Não, juiz erra.
E tem uns que até reconhecem, falam, olha, eu errei aqui assim, assim, e arruma. Eu ia falar a palavra certa, emenda, reitera, retifica, mas não, ele arruma lá, né? Ó, ele colocou lá desse jeito, eu só anotei um parágrafozinho. Contudo, é preciso esclarecer, aí é o seguinte, quando o cliente, o juiz nega o nosso embargo, a gente já está correndo aqui com habeas corpus, você entendeu? A gente já está fazendo um remédio constitucional chamado habeas corpus para falar, opa, o juiz errou, né? O juiz errou e eu preciso da liberdade da minha cliente. Olha, ele condenou aqui numa pena muito alta, ele condenou aqui em regime fechado, ele não deu nem chance da minha cliente recorrer em liberdade. Foi muito errado. Então a gente já organiza o habeas corpus, liga para a família. Família, condenação é isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e isso, infelizmente. Mas aconteceu. Então vamos ter que entrar com habeas corpus. Isso. Vem aqui no escritório que a gente precisa te explicar tudo direitinho para fazer o habeas corpus. Tá? Por quê? Porque senão vai permanecer presa. E ela ia permanecer presa. Entendeu? Aqui nesse caso... o juiz respondeu, porque é o seguinte, quando eu vou entrar com o habeas corpus, o juiz fica sabendo. O habeas corpus ele vai para o tribunal, ele vai para outro juiz, entendeu? Para um juiz aqui, ó, de uma categoria a mais. A gente eu não gosta de falar superior, mas são superiores, né? Só que o juiz aqui, o menor, ele fica sabendo e ele tem que dar uma resposta. Ah, por que você entrou com habeas corpus? A minha decisão estava certa. Não, olha, realmente eu dei uma sentença errada, eu condenei de forma errada, não precisa do habeas corpus não. Eu vou soltar o cliente por isso, o paciente, né, no caso, eu vou soltar o réu por isso, porque eu errei lá assim, assim, assim. Nesse caso aqui foi diferente. Veja só. Contudo, é preciso esclarecer. Aí aqui eu já vi que ele estava puto. Eis que a defesa insiste em não compreender. Ele falou para mim assim, ó, você não está querendo entender não, né? Eu vou deixar ela presa. Né? Eu falei, vixe, o juiz está aperreado. Que a vedação restringe-se à primeira fase da dosimetria da pena. Ele falou, não, essa súmula aí funciona só lá para a primeira fase. Não funciona para o restante não. Logo, não há vedação para que os inquéritos policiais instaurados ou ações penais em andamento seja razão bastante para se reconhecer enodados os antecedentes criminais do réu. Ele falou, não, eu vou aceitar, eu vou absorver aqui os antecedentes dela. Ela não vai fugir de mim. Para efeito de impedir a aplicação, no caso, da acusada de diminuição da pena prevista no artigo 33. Aí eu vi, ele tá consciente mesmo, não tá querendo mandar brasa. Aí vamos lá para o habeas corpus. Aí a gente entrou com o habeas corpus, né? Falei, o juiz está muito bravo, nós vamos entrar com o habeas corpus. Ó, primeira tese que a gente colocou lá foi a ilegalidade da recusa do apelo em liberdade. Por quê? Ele colocou lá que era regime fechado e negou a minha cliente recorrer em liberdade. Falou, não vou soltar ela não. Se eu soltar, ela foge. Mas não é bem assim. Minha cliente tinha casa própria, né? Morava com, acho que com os pais, com os tios, morava com os tios, não ia fugir, né? Ela tinha emprego lícito, né? Ela não ia fugir. Então ela tinha casa própria, ela tinha uma residência, ela não era cigana, né? Não era índio que desarma a toca e muda e some, né? Não era cigano que amanhece um dia e acorda em outro, não trabalhava em circo, que vive de temporadas, né? Não, ela tinha casa própria, ela tinha endereço de residencial, ela tinha endereço profissional, ela trabalhava de auxílio, em auxílios gerais, né? Ela prestava auxílios gerais numa empresa. Então, como assim? Claro que ela poderia recorrer em liberdade. Aí ele colocou lá assim, ó, muito embora tenha um magistrado, aí eu coloquei, né, na minha tese, muito embora o magistrado reconhecido expressamente a sua sentença,
ser o paciente primário, ele reconheceu, ela falou, não, olha, a paciente, né, eu falo o paciente porque é o paciente, mas olha, ela é primária, tem tem uns antecedentes que não são tão ruins, mas tem antecedentes, né? Ele reconheceu isso, mas mesmo assim tá pondo no 12 na minha cliente. Ó, ser um paciente primário e portador de bons antecedentes, utilizando como fundamento para tanto a súmula 444, ele usou um benefício, negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33, né? Ele negou. Tá vendo? Deixa eu só ver um negócio aqui. Convite para Go Live. Puxei o INSS. Maria José Fernandes. Dona Maria José, essa live hoje, que eu estou fazendo ela aqui, é mais no âmbito criminal, né? Mas qualquer dúvida que a senhora tiver, pode ser do INSS também, não tem problema. A senhora me manda lá naquela pergunta, naquele link lá na bio, que eu vou responder para a senhora em breve, tá? Eu tenho uma advogada top de linha aqui no meu escritório, tem um advogado também que é muito show no previdenciário. Eu passo a sua pergunta para eles e eles vão te responder de forma show, né? Geralmente eles me passam, né, a sua dúvida, eu faço um vídeo aqui, gravo e envio para a senhora, tá ok? Obrigado pela sua pergunta, tá? Então vamos lá para a tese do meu habeas corpus. Muito embora tenha tal, ele negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista lá no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Só recapitulando aqui. O parágrafo 4º do artigo 33 lá da Lei de Drogas, ele fala justamente do tráfico privilegiado, né? O que acontece? Lá tem a diminuição de pena. Se for primário, tiver bons antecedentes, né? O juiz pode reduzir a pena ou trocar ela por algumas restritivas de direitos, tá? Depois eu vou ler o artigo direitinho. Eu gosto de ler o artigo, que é bom que eu reviso, é bom que você fica sabendo como é que é a lei, né? A gente chama de lei seca. Eu vou fazer um vídeo pro TikTok. Quando eu entrei na faculdade há 12 anos atrás, eu não entendia muito bem o que se chamava lei seca. Porque tinha a questão da lei seca da bebida, né? Mas foi muito no comecinho, o professor já solucionou lá na hora, foi muito engraçado. Então ele negou a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, do tráfico privilegiado. O juiz estava fogo, queria não, né? Aí eu pedi uma liminar, eu falei assim, olha, tem que ser de forma urgente, de forma liminar. Minha cliente não pode passar nem mais um dia presa. Só que a gente fala isso porque a gente quer o bem do nosso cliente. Mas não é muito bem isso que acontece, não. Eu já cheguei a entrar com o habeas corpus e a gente consegue ver quando o juiz abre o habeas corpus para ler ele, para ver, para falar dele, né, para dar a decisão. Passou mais de 40 dias, né? Foi assim que começou a pandemia, parou tudo. Eu entrei com habeas corpus, acho que foi em abril, e o desembargador não abriu o habeas corpus. Não abria, e passaram-se 40 dias. Aí eu tive que ir para o Conselho Nacional de Justiça, tive que entrar com outro habeas corpus, né? Então, o que acontece? No pedido de liminar, a gente colocou assim, ó, uma dica que eu tenho que dar para pedido liminar. Se você está passando por isso, se você é um colega advogado, né? Se você é estudante, nos pedidos liminares, sempre alinhados, os pedidos sempre alinhados, coerentes, resumidos, porque o desembargador não tem tempo e cuida de vários processos, muitos processos. Devemos manter uma ordem cronológica até nos pedidos. Há muitas vezes o juiz somente consegue ler os pedidos, ou seja, a ordem estiver coerente pode ajudar muito no seu habeas corpus. Seja deferido, eu vou pedir lá, eu tenho que pedir. Quando a gente fala dos pedidos, é o pedido do defensor para o juiz. Seja deferida liminarmente a ordem de habeas corpus em favor do paciente. Quem que é o paciente do habeas corpus? É o acusado, é aquela pessoa que está presa.
independentemente das informações da autoridade coatora. A autoridade coatora é quem está coagindo o meu cliente, quem está coagindo o réu, que no caso é o juiz. O juiz que está cerceando a liberdade do réu. Então ele é a autoridade coatora, a fim de determinar a sua imediata soltura. Eu já vi casos, é de rir, porque o advogado fez tudo bonitinho e tal, todas as teses, deu 20 e tantas páginas, no finalzinho ele esquece de pedir a soltura. Ele esqueceu. Eu tô com muito serviço. Não, o cliente pagou pouco, não vou pedir a soltura não, deixei mais preso um pouquinho. Tô brincando, é claro, né? A pessoa passou despercebida e não viu, né? Mas a gente tem que pedir. A gente tem que pedir a soltura do cliente, a gente tem que pedir a expedição do alvará. O advogado ele tem que pedir tudo. Você paga um advogado, você recebe a defensoria pública, um defensor público, e ele tem que pedir tudo, né? O juiz não pode dar aquilo que não pede. O juiz ele tem que ser movimentado. O judiciário tem que ser acionado. Ele tem que ser empurrado, entendeu? As partes têm que correr atrás. O juiz ele está ali para dar a prestação jurisdicional. Claro, tem algumas coisas que ele tem que fazer de ofício. Ele faz sozinho, sem não ser motivado. Mas são poucas coisas, né? E está tudo em lei. Tudo o juiz vai seguir na lei, ok? Nos pedidos, né? O primeiro pedido que eu fiz foi esse, né? Para que seja deferida liminarmente, para soltar meu cliente logo, a minha cliente logo, para ela responder o recurso que a gente ia recorrer em liberdade, ok? No segundo pedido que eu fiz, eu pedi a notificação da autoridade coautora, que é lá do juiz, o primeiro que deu a sentença, para prestar informações. Ele prestou, né? Você lembra que eu falei que ele prestou aquelas informações? Não, eu estou certinho, ela vai ficar presa mesmo. No terceiro pedido, a concessão da presente ordem em definitivo. O que eu estou pedindo aqui para o desembargador? Eu estou pedindo para ele, olha, está aqui a análise do caso, está aqui isso, aconteceu isso, isso, isso e isso. A soltura da minha cliente em definitivo. Por quê? Porque ela tem o direito de responder em liberdade, de recorrer em liberdade. Entendeu? Tá certo, Maria José. Ela tem aquele link vermelho, tá? Pergunte aqui, né? Alguma coisa assim, eu vou dar uma olhadinha lá. Eu não memorizei, mas é muito interessante. Você clica lá e já faz a pergunta. Pelo que eu vi, é bem bacana. Por quê? Porque ninguém vai ver a sua pergunta, né? E no caso, como eu mexo com criminal, ou qualquer outra área também, que a pessoa ficar constrangida, não é interessante, né? Todo mundo tá vendo o seu caso aí, né? A concessão da presente ordem em definitivo, confirmando a liminar anteriormente deferida. Se o juiz defere a liminar, não pode soltar em sede de liminar. Aí agora eu quero a definitiva. Não, realmente, ele pode responder o processo todinho, né, até o recurso. O recurso pode durar 1 ano. Pensa, você presa durante 1 ano esperando o recurso. Pensa. Aí chega lá no recurso, não, ela é inocente. Você ficou 1 ano preso. Erro judicial. Ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer. Aí aqui a gente pede, né, para o paciente aguardar o julgamento do recurso da apelação. Tá ok? Expedindo o seu alvará. Para toda pessoa, eu quero explicar isso aqui com bastante ênfase. Para você ser solto, o que é o solto? É o liberado do presídio. Você só sai com alvará de soltura. Alvará é um documento que vai estar escrito lá seu nome, processo, o juiz que está te soltando. Só solta juiz. Não é o advogado que te solta. Não é o promotor de justiça, não é o Batman que te solta, não é o agente prisional, que agora é polícia penal, não é o diretor do presídio, é o juiz. Se o juiz mandar te soltar,
o estabelecimento prisional tem que te soltar. Entendeu? Pessoal, tô falando muito rápido, como é que tá? Tô tranquilo, né? Vou mandar a brasa. O que vocês estão achando aí da matéria criminal? É interessante, né? Eu acho show de bola. Odeio trabalhista. Mas já fiz trabalhista também. Trabalhei no escritório 2 anos, lá só fazia trabalhista. Mas foi um pedacinho, foi antes da reforma, aí depois da reforma eu logo saí desse escritório e fiz a pós-graduação em penal, em processo penal, e agora me dedico só às causas penais. Aqui, ó, a decisão do tribunal. A gente fez um habeas corpus, o juiz da primeira condenação deu os seus esclarecimentos, falou que estava tudo ok, a condenação dele, que não ia soltar minha cliente. Aí o habeas corpus, ele prosseguiu, o habeas corpus prosseguiu, né? Agora tem a decisão do tribunal, né? Compulsando o caso, nota-se que a autoridade apontada como coatora sequer indicou qualquer registro do artigo 312. Eu já falei, opa, vai vir decisão boa, já pensei, né? Do Código de Processo Penal. Estava mantendo o paciente segregado cautelarmente, limitando-se a mencionar que o mesmo não tinha direito de recorrer em liberdade. Eu falei, opa, vai soltar minha cliente. Na hora, né, tá violando, ele escreveu lá os princípios, tá violando o princípio da presunção de inocência. Ante o exposto, contra o parecer, que é o parecer lá do outro juiz, concedo a ordem. Eu falei, beleza, cantou. Nós, advogados criminalistas, costumamos falar que cantou a liberdade, né? Cantou o alvará. Cantou o alvará. Concedo a ordem para que o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade. Pronto, vou avisar para a família o quê? Olha, o habeas corpus deu certo, o desembargador entendeu que a cliente pode recorrer em liberdade. Só que teve um negócio. Nesse caso do habeas corpus, eu também falei do direito. O que é falar do direito? É do caso. Falei, olha, excelência, minha cliente é usuária, tal, não é traficante, igual o juiz lá tá condenando ela. Mas o desembargador não quis olhar essa questão, esse mérito. Entendeu? Ele falou assim, olha, concedo em parte. Mas era a parte que eu queria. Era a única parte que eu queria que ele mexesse. Ele mexesse na liberdade da minha cliente. Ela saiu e a gente foi recorrer em liberdade. Lá na apelação, a gente falou sobre vários assuntos. Na apelação tem que falar de tudo. Na apelação tem que falar de tudo. Né? A gente não pode perder a chance de abordar o direito do cliente. Na apelação, é a fixação da pena base, a quantia do entorpecente muito pequena. Eu falei, olha, excelência, como que você não deu a pena mínima? Minha cliente merece a pena mínima, ela tem direito à pena mínima, porque ela foi pega com aproximadamente 98 gramas de cocaína. Isso é muito pouco. Quem trafica 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, 1 tonelada, né? A nível Escobar, 1.000 toneladas, né? Navios inteiros de droga. Seria minha cliente, um papelotezinho assim, de 100 gramas de cocaína. Então, eu entrei com a apelação pedindo que para reduzir a pena base dela ao patamar mínimo, né? O fato da droga ser cocaína, eu expliquei também, olha, que o fato da droga ser cocaína, por si só não há reprovabilidade. Independente, porque ele colocou lá na decisão dele, que era cocaína, é mais grave do que a maconha. Tem na droga, é droga. Não há níveis de droga. Né? Tem droga da qualidade alta e na qualidade baixa, mas ainda é droga. Né? Mas não há níveis. 10 anos para quem é cocaína, 9 anos para quem é maconha. Não existe isso, entendeu? A lei não fala isso, né?
O tráfico privilegiado também abordei, olha, o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas 13.343 de 2016, a incidência dessa causa de diminuição é direito subjetivo da acusada, é direito dela, você está na lei, tem que reduzir. A lei não está falando para o senhor analisar se vai reduzir, não, está mandando, se é assim, 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 se ela é primária, bons antecedentes. Você está entendendo? Está mandando, é direito subjetivo da acusada, da apelante no caso, né? Porque ela, nesse grau a gente fala que não é mais acusada nem paciente, agora é apelante, ela está apelando, né? Desde que preenchidos os requisitos legais, que eu acabei de falar, né? Os requisitos legais é primário, bons antecedentes, não dedicar ao crime. Se a pessoa que vive daquilo, não, ela não vive disso, ela é auxiliar de serviços gerais e nem participar de organização criminosa, que é a novidade aí, ó. Não pode ser de organização criminosa, tá ok? A pessoa que está em organização criminosa, ela não tem benefício nenhum em lugar nenhum, tá? Atenuante de confissão, inclusive, só uma observação. Quem participa, quem administra, quem financia uma organização criminosa, os honorários é bem mais caro. Bem mais caro, tá? Bem mais caro. Porque se você vive do crime, você tem uma organização criminosa, o dinheiro anda aí, tem muito dinheiro. Então você pode ter certeza, no meu escritório, em qualquer outro escritório, né, os honorários que vão ser cobrados vão ser altíssimos, independente da qualidade da defesa que for apresentada. Por quê? Porque é um meio que gira muito dinheiro. Tem organização criminosa, jogo do bicho, tem tráfico de drogas, tem tráfico humano, tráfico de mulheres, prostituição, corrupção, tem organização criminosa em tudo. Só que a organização criminosa geralmente é para dinheiro. Tudo tem muita verba, tudo tem milhões envolvido. Não tem organização criminosa pequititinha. Então os honorários que serão cobrados serão altos. E dependendo da qualidade da defesa, são honorários estratosféricos, né? Por exemplo, hoje uma defesa do criminalista mais renomado aqui do Brasil, ela chega na casa de 3, 5, 10 milhões. Mas ele só pega mais casos de organização criminosa. Mas vamos voltar aqui para o caso. Nessa apelação, eu trouxe tudo lá da minha defesa principal, né? Atenuante da confissão, eu coloquei que o regime deveria ser o aberto, né? Porque se ela considerar o tráfico privilegiado, a pena dela, na base maior, que é a de 2/3, vai cair para 2 anos. Então, a lei, o artigo 44 do Código Penal fala que as penas inferiores a 4 anos, o juiz pode até colocar no regime, pode até trocar por restritiva de direitos. Você entendeu? Vai sair do cárcere. Bacana, né? E o regime aberto é para aquelas penas abaixo de 4 anos também. Entendeu? Então vamos lá então. Da aplicação das penas restritivas de direitos, eu já acabei de falar, né? E dos... por que é muito importante eu falar que o juiz errou lá naquela parte do 444 do STJ? Porque se eu não falar em sede de apelação, se eu não pré-questionar essa súmula do STJ, eu não vou ter direito de entrar com recurso especial. Eu já peguei caso que o advogado, o colega, entrou com apelação e não pré-questionou que uma súmula do STJ ou uma súmula do STF foi violada. E eu não tinha direito de entrar ou com recurso especial ou com recurso extraordinário. Olha que malefício para a defesa. Consequentemente, eu tive que estudar mais, eu tive que cobrar mais, entendeu? Olha para você ver, o barato que pode ser caro. O advogado fala, não, eu vou te cobrar, vou pôr um valor só de exemplo, 5 mil. Aí ele vai e erra dessa forma.
para você contratar um outro advogado, ele não vai te cobrar menos de 50 mil. Estou dando exemplo, só exemplo, né? Então, tipo assim, o trabalho ficou muito maior, ficou muito mais difícil. Eu vou ter que ter uma equipe maior para estudar o caso, né? Eu mesmo, particularmente, vou ter que perder mais horas de sono estudando esse caso, entendeu? Vai arder muito mais, né? Então, pré-questionei uma súmula, a 444, por quê? Se foi violado essa súmula, eu vou entrar consequentemente e não der frutos o meu recurso de apelação, eu com certeza vou ter que entrar com recurso especial no STJ, falando, ó STJ, sabe essa súmula 444 que vocês sumularam ela para benefício do acusado? A justiça está usando ela em malefício do acusado. Tomem as providências. Ok? Você viu tanto que é interessante? Uma ação pode mudar o contexto do país. Se tudo que eu trouxer para a apelação for um conteúdo relevante, eu posso mudar a vida não só da minha cliente, mas de várias pessoas. Tá vendo tanto que é interessante? Então, na hora que você vê um advogado criminalista ou qualquer outro advogado, veja não só aquela pessoa defendendo, tem muita gente que fala que você defende bandido. Não, a gente defende, né, o direito da pessoa, ok? Vamos lá então. Pré-questionei, né, fiz os pedidos, todos aqueles pedidos, fiz totalmente tudo novamente, né? Então, por exemplo, se minha defesa, alegações finais ficaram lá 15 páginas, na apelação, consequentemente, ficou 20 páginas. Não é o indicado, né? Todo recurso, toda defesa, quanto menor, mais significativa é, mais concisa é, mais robusta é, porque se você fala menos, consequentemente, você traz mais autoridade, ok? No acórdão o que é? Acórdão é a decisão do juiz superior. Entrei com apelação, então o acórdão é a decisão de um grupo de juízes. Você entendeu? O grupo de juízes tem o relator, o revisor e o vogal, né? São 3 juízes que vai dar os votos. Nesse caso aqui foi muito interessante, porque quem estava com o processo é o relator, é o que relata, né, o processo. Ele mandou brasa. Minha cliente, dependesse do relator, ela ia passar o resto da vida presa, né? O relator caracterizou a traficância. Ele falou, não é usuária não, é tráfico. Aí eu falei, não reduziu em nada a pena aplicada. Esse também estava atravessado. Não reconheceu o atenuante da confissão. Ele falou assim, olha, ela foi presa, ela tinha mais que confessar mesmo. Né? Doido, né? Reconheceu a causa de diminuição da pena. Falei, beleza, tráfico privilegiado, né? Por quê? Ele reconheceu que era tráfico. Ele falou, beleza, mas é tráfico privilegiado, tem alguns benefícios. Ou seja, reduziu a pena para 4 anos. Falei, ué, mas ele reduziu o menor patamar, porque ela fala que é de 1/3 a 2/3. Então, se ela é primária, bons antecedentes, e vai reduzir a pena, é tráfico privilegiado, nada mais justo que seu patamar maior, que é 2/3, né? Mas beleza, ele estava bravo, estava estressado. Reduziu para 4 anos e 2 meses e para 500 dias multa. Falei, beleza, tá melhorando, né? Mas ainda não era o que a gente queria, não era o esperado de forma alguma. Já o revisor e o vogal, que foram os 2 últimos votos, acompanharam em parte o relator. Eles acompanharam algumas coisinhas, em parte. Entenderam que o patamar da diminuição aplicada seria maior, o de 2/3. Ou seja, o de 2/3, né? Isto é, a pena deveria ser diminuída para 2 anos de reclusão. Aí a gente cantou a vitória. Vamos ligar para a família, fazer festa, mas vamos ler o restinho aqui. 2 anos em regime inicial semiaberto. Decidido pelo semiaberto. Eu estava querendo mesmo judiar da minha cliente. Bem como substituir. Mas aí teve esse benefício. Deixou no semiaberto, mas aplicou o tráfico privilegiado. Se aplicou o tráfico privilegiado, bem como substituiu a pena privativa de liberdade, 2 anos semiaberto, substituiu, tirou esse
e colocou no lugar uma pena privativa de liberdade, substituiu as penas privativas de liberdade, cadeia, pela restritiva de direito a ser fixada pelo juiz da execução penal. Porque é o seguinte, o juiz que te condena não é o juiz da execução da pena. O juiz te condena, fechou, transitou em julgado, que é o quê? Findou, não tem mais recurso, você vai cumprir a pena. Cumprindo a pena, tem um juiz que vai ficar com você até o cumprimento da pena. Nos 10 anos que você ficar preso, por exemplo, você vai ter um juiz da execução penal. Tudo o que acontecer no presídio, recursos, alguma coisa assim, falar com você no presídio, eu tenho que pedir para o juiz da execução penal. Tá ok? Tem que ter um sistema próprio. Por exemplo, os programas da justiça, geralmente é o ProJude, o EPROC, tem vários programas, vários sistemas da justiça, em vários estados diferentes. Tem o programa da Justiça Federal, mas o de execução penal é unificado. Ele chama SEU, Sistema de Execução Eletrônico, eu acho que é isso mesmo, Sistema Eletrônico de Execução Unificado, eu acho que é isso mesmo, vou confirmar, porque a gente fala SEU, a gente acostuma com a sigla, né? Mas eu acho que é isso mesmo, Sistema de Execução Eletrônico Unificado, alguma coisa assim. Então, se você vai cumprir uma pena, tem um sistema próprio. Esse sistema é unificado. Por isso que quando a pessoa está foragida da justiça, o Copom aqui da Polícia Militar do Estado de Goiás consegue identificar uma pessoa que está foragida de outro estado, consegue fazer uma busca, uma pesquisa. Por quê? Porque hoje a execução penal está em um sistema unificado. Tá ok? Então, a gente teve essa vitória com essa cliente, né? A família adorou. Isso tudo, pessoal, durou cerca de 1 ano e pouco, tá? A gente conseguiu eliminar para ela responder o processo em liberdade, a gente fez os recursos de apelação, fez o recurso de habeas corpus, né? Quem tiver curiosidade de saber quanto que essa cliente gastou com isso tudo, por causa de 100 gramas de cocaína, eu não sei, eu não lembro quanto que vale, mas eu acho que aproximadamente, não lembro, eu acho que valia, acho que R$100, alguma coisa assim, R$200, não lembro, realmente eu não lembro. Se você tiver curiosidade de saber quanto que essa cliente gastou, e mais algumas outras coisas do processo, fique à vontade, pode falar comigo qualquer hora, tá? Pode fazer a pergunta para mim aqui no TikTok. Eu tenho as redes sociais, eu tenho outras redes sociais, eu tenho o Instagram, tenho o meu WhatsApp também, que é pessoal e profissional, é o mesmo, porque advogado criminalista não tem hora e a defesa nunca para, né? Tem um advogado que eu sigo, que é show de bola, o cara é excepcional, fenomenal. Ele fala que a advocacia não para, jamais. A advocacia criminal não para, jamais. E eu estou espelhando nesse pessoal. Esse pessoal tem gente espetacular demais, né? Da mesma forma que tem gente muito que não compensa ver na internet, tem outros que compensam. E sempre que eu puder, sempre que tiver um caso interessante, sempre que tiver um tema interessante, eu vou buscar trazer para vocês. Isso enriquece o meu conhecimento e enriquece o conhecimento de várias outras pessoas. Até mais, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana para vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau.